Fechei com um cliente de social media. Em quanto tempo eu devo começar as postagens nas redes sociais? Geralmente, quando um cliente fecha com a gente, a primeira coisa que ele pergunta é em quanto tempo meu post vai sair, né? E essa é a minha sincera reação. Mas calma, antes de você responder o seu cliente, eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou falar. Não adianta você fechar um contrato, você virar para o seu cliente e falar que as postagens vão sair na semana seguinte. Esse é um dos maiores erros que você pode cometer como social media. Porque você vai estar só apagando incêndio, 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 é paulada atrás de paulada. Isso vai te deixar sobrecarregada, isso vai te deixar sem posicionamento, sem autoridade e vai fazer o teu cliente te ver como uma funcionária, quando na verdade tu é a profissional. E ele te contratou exatamente para isso, para você direcionar ele, para você encurtar o caminho para ele chegar no resultado dele. Então você tem que ser a profissional que tem que se posicionar e falar, ó, as postagens não vão começar na semana que vem, porque a gente primeiro tem que estruturar. Então, se você quer ser vista como profissional, você primeiro precisa agir como uma profissional, que é você ter culhão e falar pro seu cliente, não, as postagens não vão sair na semana que vem. Porque antes da gente postar, a gente tem vários processos e várias etapas para seguir. Então, antes de você confirmar para eles que as coisas vão sair, vamos ser muito realistas com as etapas que o teu cliente tem que executar e você tem que executar antes da primeira postagem. Pensa comigo aqui. Depois que o cliente fecha com você, você tem que fazer o contrato. Essa é a etapa número 1. Depois, ele vai te pagar. Então, ele tem que fazer o Pix e o dinheiro tem que sair na sua conta. Depois que o dinheiro cai na sua conta, você vai ter que fazer o registro desse cliente no seu banco financeiro, que é onde vão sair as mensagens de cobrança, o boleto, tudo isso. Depois que você faz esse registro, vem a fase de onboard do cliente, onde você vai ter uma reunião de alinhamento com ele para vocês estabelecerem as expectativas, quais são os próximos passos, quais são os prazos de trabalho e qual que é a metodologia de trabalho. Então, isso é mais um dia. Isso vamos botar no cenário realista que o seu cliente tenha tempo disponível para fazer reunião, porque muitas vezes essa reunião de onboard pode acontecer na semana que vem, na semana seguinte e assim sucessivamente. Depois que você faz essa reunião de onboard, você tem o que a gente chama de pós-briefing, que aí você vai coletar as informações sobre o negócio do cliente. Então, sobre os serviços, sobre os produtos, sobre o público-alvo, sobre as histórias de vida do seu cliente, para você conseguir também ter argumento para criar conteúdo, os acessos das redes sociais, então, identidade visual e por aí vai. Então, temos esse pós-briefing. Depois do pós-briefing é a fase que entra da estratégia, onde você vai aí demorar cerca de 3, 4, às vezes uma semana para você desenvolver uma boa estratégia, porque existe uma pesquisa de mercado muito grande. Então, você vai analisar os concorrentes, vai analisar público-alvo, vai definir uma linguagem e depois que você faz essa estratégia, você tem que validar essa estratégia com o seu cliente em uma reunião. Então, você vai apresentar essa estratégia para o seu cliente e isso vai demorar mais alguns dias, até o teu cliente ter tempo para marcar uma reunião para vocês apresentarem essa estratégia. Depois que você faz essa reunião de estratégia, você validou ela, começa o processo de estruturar o perfil do cliente. Então, organizar bio, organizar destaque, organizar username, organizar link. Então, isso vai levar também um certo tempo. Depois que você estruturar o perfil, aí vai começar a parte de criação de conteúdo e as copies do roteiro. E só então, depois desse roteiro aprovado com o seu cliente também, que aí você vai materializar e vem um processo de produção, vem design, vem vídeo. Então, olha o tanto de etapas antes de sair a primeira postagem. Então, se você não tem esse processo organizado, isso muito bem definido, e você se posicionar com o seu cliente, você vai ficar muito perdida toda vez que entrar um cliente novo. Então, antes de você colocar uma data que, semana que vem a postagem vai sair, não coloca. Confia, se posiciona para o seu cliente, que vai ser muito mais fácil, vai te dar muito menos dor de cabeça. E o recomendado, tá? É que você comece a publicar no perfil do seu cliente no mês seguinte. Então, se ele fechou agora, depois de 30 dias vem a primeira postagem, porque esse mês é o mês de organização de processos. Mas eu sei que muitas vezes o empreendedor não tem esse tempo e nem tem a paciência para esperar 30 dias para o primeiro conteúdo sair. Então, o que eu recomendo para você? Que pelo menos você bote um prazo aí de 2 semanas a 3 semanas e meia para você conseguir estruturar todo o negócio do cliente. Tem uma analogia que eu gosto muito de fazer com os meus clientes, que é, por exemplo, quando vamos supor que ele vai fazer uma obra na casa dele ou ele vai construir uma casa. Ele vai contratar um engenheiro. O engenheiro, ele não vai construir uma casa sem antes fazer um projeto, sem antes fazer a parte da fundação, sem antes analisar o próprio terreno. E isso vai levar tempo para o engenheiro começar a construir aquela casa. Então, eu faço essa analogia para o cliente entender o quanto é importante toda essa parte de processos, de organização e de planejamento antes de sair o primeiro conteúdo. Isso, inclusive, resolve metade dos meus problemas com ele. Quando eu faço essa analogia, pronto, ele já fica de boa em relação a
só postar no mês seguinte. Então, se você quiser se tornar uma social media organizada, sem passar perrengue, sem ter essa dor de cabeça com processos de organização, você pode clicar no link que eu tô deixando aqui embaixo para você, que eu te dei 100% toda a minha metodologia de organização, onde eu já testei isso por 7 anos e é a metodologia que mais funciona, onde eu consigo ter 30 dias de conteúdo adiantado para o meu cliente. E se você quiser começar a usar, basta você clicar no link que eu deixei aqui na descrição. Beijo, até o próximo vídeo.